Bom, eu gravando aqui, pessoal, vai começar a gravar. Está gravando, então, aula do dia 20 de agosto, estamos abordando psicanálise e religião, né? Então, no livro que nós estamos abordando, Futuro de uma Ilusão, lá a partir do capítulo 4, ele pensa um opositor. Algumas pessoas entendem por esse aspecto, né, do livro, por esse recurso linguístico, estilístico que ele utiliza, que ele está respondendo a uma questão, né, da sua época. Ele quer afastar a psicanálise da religião, tá? Se no Totem Tabu, ao falar da origem do totemismo, né, a origem do totemismo, né, que é o culto que se dá em torno de um animal sagrado que representa o pai, o ancestral da comunidade, né? Se ele, no totemismo, ele procura ver os mecanismos psicológicos para explicar o totem e tabu, né, o nome do livro, Totem e Tabu, no Futuro de Ilusão, ele tem uma preocupação maior, que é de afastar a psicanálise da religião. E aí, nesse sentido, esse opositor que aparece a partir do capítulo 4, são 10 capítulos pequenos, se lê fácil, não é uma linguagem difícil, né? Estou dizendo isso até para estimular o pessoal a ler o livro, que é um livro que vale a pena ler, né? Esse pastor, que esqueci o nome, né? Mas que vocês encontram fácil o nome dele, ele era o responsável do movimento psicanalítico de levar a psicanálise para a Suíça. Então, existia um problema que o Freud observava, que era começar a misturar conteúdos de religiões específicas com a psicanálise. Então, vejam, formas de trabalhar a psique humana, lidar com o sofrimento afetivo, existem várias. Tem pessoas que lidam com a psique humana a partir, por exemplo, da astrologia. Nada contra. Só quero dizer que isso não tem um embasamento científico, no sentido de ciência que entendemos hoje, né? Parece supor que o cosmos inteiro conspira numa única direção para um único ser lá no planetinha Terra ser de tal forma e não de outra, né? E que traz seu destino, não é uma coisa que está nos manuais de astrofísica. Não é um problema que o Hawking, o Einstein, ou qualquer um desses outros, né? Estou citando aqui os mais famosos e populares, né? Se dedicaram. O Newton, né? O Newton até que escrevia, ele tinha parece que ele tem escrito sobre o Apocalipse, mas ele separa muito bem. Não tem influência da teoria dele, da gravitação universal de Deus. Aquilo se explica sem colocar Deus ali. Embora ele seja uma pessoa de fé. Então, o Freud está preocupado com isso. Começar a misturar a psicanálise com conteúdos religiosos, né? Daqui a pouco, a psicanálise podia virar uma astrologia com aspectos científicos, né? E o Freud estava muito mais preocupado em trazer a psicanálise para um âmbito secularizado. Então, o Futuro de Ilusão afasta a psicanálise da religião, tá? Embora ele tenha essa parceria com esse pastor, que não tem problema nenhum, isso é uma coisa que eu observei na biografia, em tudo que eu li nos vários lugares que eu li, comentando sobre a vida do Freud, ele não tinha nenhum problema com essa questão de relacionamento com a religião, ele foi casado dentro da religião do judaísmo, embora não fosse praticante, não acreditasse, mas ele tinha um profundo respeito, e essa relação dele com esse pastor suíço, que levou a psicanálise para a Suíça, mostra isso. Então, assim, não confundir, né? E isso é uma coisa bem interessante, e me lembra, inclusive, um filme, que acho que vocês já citaram lá no grupo do WhatsApp, que é O Método Perigoso, que é um filme sobre o Jung, né? Um filme, um docudrama sobre o Jung. E no filme do Jung, algumas vezes o Freud aparece e tem uma relação meio conflituosa entre os dois. E o grande problema do Freud com o Jung é exatamente porque o Jung traz o misticismo para a psicanálise. Então, tem um momento lá do filme, eu não lembro muito bem, faz muito tempo que eu li o filme, eu vi Netflix, não sei se ainda está lá, e tem um momento que o Freud fala para o Jung, olha, você pode acreditar no que você quiser,
Para mim, isso não tem problema. Só não, só não mistura isso com a psicanálise. Ou seja, na produção da psicanálise, o entendimento da psique humana deveria se dar basicamente pela experiência individual e pela condição humana, né? Sem nenhum elemento de misticismo. Bom, né, é interessante o título, Futuro de uma Ilusão, porque as ideias religiosas, quando ele reflete sobre o valor das ideias religiosas, ele faz parte do capítulo 4, as ideias religiosas para ele não estão ligadas a uma ideia de verdade científica, como muitas pessoas tentam fazer esse link, né? Na verdade, as ideias religiosas, elas estão ligadas à ilusão. E elas estão ligadas à ilusão porque elas estão ligadas ao desejo. O que dá sustentação às ideias é um milagre para quem acredita em milagre. Então, antes de acontecer o milagre, você já tem que acreditar naquilo, senão não faz sentido. Então, não tem a ver com uma comprovação, não tem a ver com uma ideia que pode ser comprovada. Tem a ver com uma ideia que está ligada ao desejo. Não é mexendo, não é fazendo demonstrações racionais que eu mostro que esse cálculo está errado. Não é um cálculo. Por isso eu não posso demonstrar que está errado. Não adianta. No fundo, o que existe é um desejo que às vezes se utiliza das instâncias racionais, porque esse desejo é muito mais forte, para se justificar. Mas o valor dela está no desejo. Portanto, está ligada à ilusão, né? As ilusões que a gente vai criando na nossa relação com a realidade, né? Os obstáculos que a gente encontra na realidade, os sofrimentos pelos quais a gente passa. É o futuro de uma ilusão. Para o Freud, a psicanálise, né? Ela pode ofertar, dentro da sua técnica, né? Um caminho para que a pessoa resolva esses seus problemas que estão do âmbito afetivo e do desejo, sem precisar recorrer à fé, à religião. Apenas no trabalho de autoconhecimento. De autoconhecimento, né? E, nesse sentido, o título é super curioso. Futuro de uma ilusão. Qual é o futuro de uma ilusão? Né? Algumas pessoas olham para esse texto do Freud, né, e fazem a seguinte leitura. Freud, o Marx e o Nietzsche são ali os autores do século XIX que fizeram uma profecia sobre a civilização ocidental. A religião vai desaparecer. Então, quando fala de futuro de ilusão, algumas pessoas olham para esse texto do Freud e dizem, olha, o Freud está querendo mostrar que com o avanço dos conhecimentos sobre a psique humana, com o avanço do modo de domínio do homem sobre a natureza, o amparo inicial da idade, ela perderá sentido de ser. Perdendo sentido de ser, a ideia de Deus, ela perde força. Ela não é mais capaz de capturar o desejo das pessoas. A religião, então, teria um colapso, entraria em colapso. É uma leitura que eu reli esse texto agora por causa desse curso, né? É um texto pequeno, então é um texto que dá para ler rapidamente. E eu não encontrei isso. Não encontrei isso. Não me parece que, né, seja só nesse sentido, de uma profecia. Essa mesma coisa se fala do Nietzsche. O Nietzsche fazendo a crítica à cultura moderna, a superação do niilismo seria o fim das religiões. E nós vimos que uma das interpretações possíveis do Nietzsche é a partir da ideia de agonismo. Então, não é a ideia de suplantar. Eu tiro a religião para colocar outra coisa no lugar. É a ideia de restabelecer um movimento sadio do corpo social, do indivíduo, da relação do homem com a natureza, de maneira a superar uma situação de decadência. É outra coisa. Nesse
contexto, o cristianismo, outras religiões podem existir. Isso é uma leitura, né? E no Freud não me parece isso, até pela relação que ele tem com esse, no âmbito da psicanálise, que é um movimento, né? A gente pode pensar que na época que o Freud escreveu O Futuro de Ilusão, já se fazia muito análise, já era uma prática, já muita gente já vivia como psicanalista, né? Desde do início do século XX. Então já era uma prática consolidada. Então ele, na verdade, é um momento que ele está revendo conceitos e nesse momento ele está, de uma certa forma, colocando princípios basilares para a prática. Estou e ser psicanalista, tá? Só não traz elementos do misticismo como essenciais para o entendimento da psique humana, né? Só não vem querer convencer a pessoa de que ela precisa acreditar em Deus para ela ser uma pessoa resolvida e viver bem, né? No sentido que eu vejo a ideia de um futuro de uma ilusão, né? O futuro de uma ilusão de quem não faz a análise, e aqui eu estou falando análise não só no sentido do Freud, mas no sentido de autoconhecimento, é viver vítima da neurose, é ser um ser neurótico, né? Enfim, já a gente vai tocar mais especificamente nesse assunto. Bom, então, eu quero agora, nesse momento, eu não fiz não preparei slides, mas eu vou apelar alguns momentos para a imaginação de vocês, tá? Eu vou falar de algumas imagens mais conhecidas, vocês imaginem, eu acho que isso serve como se fosse o slide, tá? Mas antes disso, quero fazer aqui algumas colocações mais gerais sobre a questão que nós nos colocamos aqui. Primeiro, o que é a psicanálise, né? Psicanálise é uma técnica, tá? É uma técnica, ela tem uma abordagem da psique humana, tem uma abordagem clínica que procura o bem-estar psíquico das pessoas. É uma técnica. Existem vários tipos de terapias, a psicanálise ela se constitui como uma técnica também. E é uma ética da escuta. Isso é uma coisa que eu acho espetacular na psicanálise. Ela é uma ética da escuta. Ela é uma ética, por que ela é uma ética da escuta? Porque na prática psicanalítica, né, estou fazendo essa experiência agora um pouco. Na prática da análise, a voz, a fala, a experiência, a história é o principal. Existe um respeito profundo. Não dá para existir uma prática psicanalítica se não houver um respeito profundo pela fala do outro. Então, o psicanalista é aquele que escuta a história daquela pessoa e tenta se desfazendo dos seus pressupostos, né? Procura contribuir sem dar rumo para ela. Quem dá o rumo para a sua vida é você mesmo. Eu tinha um colega que estava passando por uma crise, eu lembrei agora aqui, um fato. E aí ele foi procurar ajuda, o pai dele tinha muito dinheiro, e aí ele foi procurar um psicólogo. Eu perguntei, por que tu não procurou um analista, tal? Não sei por que eu sempre preferi a psicanálise às outras abordagens. Tive simpatia, né? E acho que por essa questão da escuta. E ele falou, não, é porque na psicanálise é muito demorado. Eu tenho que resolver isso para ontem. É um problema que eu estou tendo lá no meu escritório, de relacionamento. E se eu for numa terapia cognitivista, né, cognitivo-comportamental, geralmente eles têm abordagens mais rápidas, práticas, assim, voltadas para aquelas situações, tentar resolver aquela situação. E na psicanálise, você chega com um problema, não... É demorado, assim, você não adianta achar que no primeiro mês você vai ter um resultado. Porque é uma viagem que você faz a sua história, pessoal, né? Afetiva. Uma história diferente, porque
é a história dos afetos que vão seguindo, que a gente não percebe, estão ligados às situações que a gente foi vivendo. Então, assim, às vezes é um caminho muito mais longo e demorado, porque existe essa questão de que a pessoa, o problema está na pessoa, por isso que ela procurou, ela está sofrendo, mas o diagnóstico está na própria pessoa. E, e, e a própria pessoa sabe disso, mas a prática, pela experiência e pela fala da pessoa que que está procurando, né, entender por que determinadas situações na sua vida provocam sofrimento, por que é assim, por que faz uma coisa assim de um jeito ou não de outro, enfim. Então, é uma ética da escuta, é uma técnica. Seria uma ciência? É uma questão, né? O Freud lutou para isso. É o futuro de uma ilusão. Está falhando o som? Deixa eu ver. Vocês estão escutando bem? Tem momentos que dá uma falhada, professor. Mas está dando para entender. Tá bom. Meu Deus. Enfim, eu não sei o que fazer nesse momento. Acho que a internet talvez não esteja cooperando muito. Tá. Bom, eu depois eu vou assistir isso aqui, e se eu ver que falhou muito, eu posso tentar fazer uma síntese no vídeo e depois mandar para vocês, tá bom? Aí, nesse caso, nesse momento, eu não consigo fazer nada, porque eu acho que alguma coisa a gente pode tentar fazer uma síntese depois, tá? Bom, então, é isso. Psicanálise, análise significa, né, analisar é separar, né? É a ideia de que a alma é um grande mosaico, né, que precisa ser entendido a partir de todos esses afetos que aparecem. Então, é uma ciência psicanalítica tida como científica. Ele não queria que fosse ligada à religião, uma prática mística, uma prática, enfim, mas que tivesse um embasamento científico nos moldes da ciência no final do século XX, no final do século XIX, início do século XX. Mas aí é a mesma questão que se fala das ciências humanas em geral, né? Quando a gente fala em ciência, a gente tem um modelo de ciência hard. Por exemplo, tem como modelo a física. E, nesse sentido, não só a psicanálise não seria ciência, como a filosofia não seria ciência, a sociologia não seria ciência, embora queira se organizar dessa forma, enfim. Porém, se a gente vê no sentido mais lato, né, de uma prática que trabalha com casos, que testa os seus conceitos na realidade, que não faz apelos transcendentes para explicar os seus fenômenos, enfim. Se a gente pensar nesse sentido, sim, a psicanálise, não só a psicanálise, como a filosofia, a sociologia e outras áreas podem ser consideradas ciências, né? Uma das características da ciência, né, que talvez é que seja interessante citar para entender essa discussão, é o fato de que a ciência trabalha com fenômenos que ela pode reproduzir. Inclusive, essa é a ideia do laboratório. Eu trazer aquele fenômeno para observar, então eu posso reproduzi-lo, fazê-lo, repeti-lo. E, nesse sentido, a psicanálise não seria ciência. Porque, primeiro que ela trabalha com sujeitos, não é objetos. Com subjetividades. E essas subjetividades eu não posso separar
da própria pessoa, né? Eu não posso repetir aquele fenômeno, porque esse fenômeno ele é particular. Embora eu tenha algumas categorias que eu possa entender, o complexo de Édipo e tal, mas a forma como isso se dá na experiência de cada um, ela é singular. Então, nesse sentido, não dá para produzir, repetidas vezes esse mesmo fenômeno. Nesse sentido, não seria, tá? Bom, sobre o início da psicanálise, a gente vê os estudos da histeria, né? O Freud era... Esqueci agora a área dele. Enfim, é um médico de formação e trabalha com pacientes histéricas. Ele tem um trabalho junto com um médico da época chamado Breuer, que fazia abordagem da histeria tendo como pano de fundo o fato de que, além da questão do ambiente, né, neurologista, lembrei agora, existiria também uma questão afetiva. Então, uma coisa que a psicanálise, ela, de uma certa forma, ela começa ali, né? Porque era o fenômeno da histeria, que no século XIX culturalmente se ligava às mulheres, né, dentro daquela mentalidade que hoje em dia já sabemos que não se sustenta, existia uma questão que fugia à abordagem médica. Os sintomas da histeria, né, por exemplo, um dos casos que o Freud acompanhou, que é a Ana O, que está lá nos 5 lições da psicanálise. Eu quero um livro de introdução à psicanálise. O Freud escreveu 5 lições da psicanálise, tem lá 5 lições, e ele descreve esse caso da Ana O. Ela tinha cegueira que não era explicada anatomicamente, não tinha nada na visão dela que a medicina pudesse dizer essa pessoa é cega. Existiam vários outros fenômenos que não estavam ligados à questão biológica diretamente, portanto que fugia à medicina. Então, o Freud começa a perceber que existia um elemento aí que provocava aquilo, que estava ligado a isso, né? É nesse momento que começa a surgir, né, uma tentativa de abordar esse fenômeno por um caminho diferente. E com o Breuer, o Freud desenvolveu um método, que era um método catártico, que consistia na fala. Deixar a pessoa, né, a histérica, no caso, falar sobre a sua vida, né? E isso, na concepção deles, ajudava. Eles percebiam que isso ajudava. Então, eles entendiam que falar seria como uma espécie de catarse, como o Aristóteles fala lá, né, das tragédias. Catarse. Então, essa energia represada, ela poderia, na fala, começar a sair. Isso causaria um alívio, uma tranquilidade. E eles iniciam, já que isso não era do âmbito biológico diretamente, escapava à medicina, eles eram médicos que estavam percebendo que para os fenômenos da histeria, a medicina da época não dava conta. Então, eles usam a hipnose. E a hipnose tem um grande problema, né? Nem todos se deixam hipnotizar. E outra coisa, a reprogramação, digamos assim, que se faz, né, pela hipnose, de associar uma sensação com uma ideia, né, dá para fazer isso na hipnose, ele percebe que isso não é uma coisa duradoura. Então, sei lá, só para dar um exemplo, quando as propagandas de televisão que a gente faz, é uma espécie de hipnose, porque a gente pensa em hipnose só com a pessoa dormindo, né, tal, mas é uma espécie de hipnose. Quando a pessoa faz eu associar a liberdade a um cigarro, faz eu associar, não tem mais essa propaganda, mas antigamente tinha, uma cerveja a uma mulher, toda vez que eu penso numa coisa, eu vou levar da outra.
Isso é alguma coisa de sugestão. Só que ele percebe que ele não resolveu o problema primeiro, porque muitas pessoas não se deixam hipnotizar, não se deixavam hipnotizar, então aí já falhava a abordagem. E também porque não tinha efeitos duradouros, né? E aí, a partir daí que ele começa a trabalhar com a ideia de associação livre, que é um método psicanalítico fundamental, tá? Aí que surge a associação livre, que é exatamente da ideia de que para ter acesso ao inconsciente, eu não preciso hipnotizar. O inconsciente ele está todo o tempo agindo. Então, a associação livre consiste, assim, de maneira bem prática, de deixar a pessoa falar. Na fala dela, vai aparecer, o inconsciente vai se expressar. É na linguagem do indivíduo que o inconsciente se expressa. Daí aquela imagem clássica do psicanalista e o divã. Nem todos os psicanalistas usam divã. Mas a ideia é que o divã te coloca numa situação que você pode deixar fluir o seu discurso, a sua fala. Não tem um tema. As coisas que estão aparecendo devem ser faladas, né? Devem ser faladas, né? Então, ele começa a trabalhar com a questão da associação livre. Só a título de exemplo, o Freud, né, trabalhava com clínica, né? É uma coisa interessante, assim. Ele tem a clínica. Então, as ideias dele são colocadas em xeque pela prática clínica. E essa prática clínica ele traz para dentro da sua teoria. Então, ele tem vários relatos de casos que ele faz na obra dele, que é enorme. E tem 3 que eu queria destacar aqui, de 3 pacientes dele, que é a Ana O. Vocês depois quiserem pesquisar, eu acho que vale a pena. A Amy von N, M com 2 M's e Y. O N no final é só abreviação. E Dora, né? A Ana O, ela aparece lá nos 5 lições da psicanálise, né? Que foi a partir da experiência que ele teve com essa paciente, na época ele era só médico, ele ainda não era psicanalista, né? Ele ainda não tinha desenvolvido ainda essa abordagem. Ele percebeu, ele abandonou a hipnose. Ele percebeu que a abordagem dele deveria ser de escuta. A pessoa manifestaria ali ela tem em si mesma ela já sabe de alguma forma, sem perceber, inconscientemente, as causas do sofrimento dela. Então, ele desenvolve a questão da escuta, né? No caso da Amy von N, que é uma senhora, são todas pacientes com caso de histeria, né? O Freud, ainda como médico, ele intervinha muito. Ele conta isso lá, né? Na obra dele. Fazia muitas perguntas. E tem um momento que ele diz que a Amy von N dá um grito. Teve uma vez que ele estava lá com ela, e ela dá um grito, deixa eu falar. E isso foi interessante para ele, porque parece que foi aquele estalo. Ele já vinha desenvolver essa ideia da inconsciente, da associação livre, da escuta, mas ele ainda não tinha percebido que ele não precisava ficar fazendo perguntas. A pessoa, ela vai se perdendo e se encontrando. Estava nela, então deixa eu falar. Ele entendeu isso. Na verdade, é ela que tem que falar. Então ele abandona, ele começa a deixar de ser o médico. E começa a se tornar o psicanalista. E no caso da Dora, que é uma jovem senhora, 16 anos naquela época ela era casada, tal, tinha filhos. Ele percebe que no sofrimento que ela passa, que leva à histeria, existia um fenômeno, ele percebe um fenômeno que depois vai se tornar muito importante na psicanálise, que é a transferência. A transferência, né?
Bom, então, a partir disso, o que a psicanálise faz, né? Aqui ainda estou nos pontos gerais ainda aqui da questão. Ela assume o inconsciente como o elemento fundamental da psique humana. Ah, mas se falava de inconsciente antes do Freud, com certeza. Quando a gente estava lendo lá o Nietzsche, é muito claro que boa parte daquelas reflexões, ela pressupõe que a consciência, ela é minúscula dentro da psique humana. A influência da consciência é muito pequena em relação às determinações outras que não são racionais, que estão mais ligadas a um desejo. Alguma coisa que parece mais do âmbito do instinto, das pulsões, agora falando mais no sentido do Freud, pulsões ou impulsos, do que de decisões racionais. Isso já está muito claro no Nietzsche. Se a gente lê no Dostoiévski, né, o Crime e Castigo, tem um momento lá que o Raskolnikov, né, conversa com o policial que está, né, investigando o caso, e ele começa a se trair, enfim, e ele diz uma coisa interessante, olha, existem algumas doenças que hoje em dia se sabe que não são mais do âmbito biológico, enfim, que são... Ou seja, havia já ali, por exemplo, a gente percebe na literatura do Dostoiévski, uma concepção já elaborada sobre o inconsciente. Mas o que o Freud faz é assumir o inconsciente como um elemento fundamental para abordar a psique humana, né? Para abordar a psique humana. E aí, algumas notas sobre a questão do inconsciente, né? O inconsciente não é um lugar, né? Na briga lá das correntes da terapia cognitivo-comportamental e da psicanálise, o pessoal da teoria cognitivo-comportamental, eles têm a neurologia do seu lado, no sentido de dizer, de explicar biologicamente as sinapses, enfim, o funcionamento da psique humana. Porém, isso não descarta o inconsciente, porque, no fundo, o que se diz que é o inconsciente não é uma região do cérebro, embora algumas pessoas queiram associar o inconsciente ao lado direito do cérebro, né? Aquilo que é exercido a partir do lado direito do cérebro seria o lado criativo da pessoa. Na verdade, o inconsciente, por inconsciente, se entende um conjunto de conteúdos afetivos não presentes na consciência, mas que podem ser percebidos nos sonhos, por exemplo, e em várias expressões do inconsciente, como a repressão, o ato falho, enfim, o xiste e outras situações mais. Tem uma frase, acho que é do Freud, que ele diz o seguinte, acho que é dele, eu estou citando aqui como se fosse dele. Se a boca cala, a ponta dos dedos fala. Então, isso é o inconsciente, né? O inconsciente, depois vão dizer que é a linguagem, porque se manifesta exatamente na linguagem, enfim. Mas é aquilo que segue, que não... É aquele conteúdo psíquico que não está do âmbito da decisão racional, que segue o princípio do prazer puramente e que é atemporal. As coisas estão sempre no presente. O Anselm Grün, é o alemão, eu não sei se é Grün, eu li alguns livros dele, ele é muito bom. É um desses... É uma pena que essa espiritualidade como a dele não faz muito sucesso, né? O pessoal está mais preocupado com o milagre. Enfim. Então, falado isso, a questão do inconsciente, o que a psicanálise percebe, né? Eu vou apenas tocar mais em 2 pontos, tá bom, pessoal? Sobre a questão geral, e depois a gente entra no livro do Futuro de Ilusão. Na constituição humana, na condição humana, existem algumas estruturas que se formam a partir de experiências fundamentais. Basicamente, a psicanálise trabalha com 3 estruturas, né? Neurótica,
a psicótica e a perversão. Neurose, psicose e perversão. O Freud, e aí é o Freud, porque a psicanálise hoje em dia não pensa mais isso, entendia que a psicanálise era uma técnica, uma ética, uma ciência que ajudaria as pessoas neuróticas, o tratamento de neuroses. Tá? Mas a melhor definição, bom, falar genericamente aqui dos três um pouco, né? A neurose, o que é o neurótico? Né, para ficar mais claro. Neurótico é alguém que inventou um jeito de ser a partir de certas experiências da infância. Imagina um caso aqui, assim, tipo, uma pessoa que é extremamente ciumenta. Esse ciúme doentio pode ser resultado, e aí pode ser porque a experiência, não dá para generalizar, teria que fazer análise, né? Uma experiência de rejeição na infância, em relação aos pais, por exemplo, né? O cara é o mais velho, eu sou o mais velho, e nasceu outra criança, e isso produziu uma sensação de sofrimento, né? E a sensação de sofrimento provocou isso, que acompanha a pessoa a vida toda. Ela tem uma forma de viver, um jeito de viver que ela produziu a partir dessas experiências que ela viveu, sobretudo na infância. Então, a neurose pode ser definido assim, um jeito de lidar, de viver, que a pessoa criou para poder lidar com essa angústia desse sofrimento, dessas experiências que ele nem sabe que teve, né? Porque estão no âmbito do inconsciente. Então, a experiência fundamental da neurose é o recalque. Né? No comum do dia a dia, as pessoas falam que uma pessoa mal resolvida é recalcada, é nesse sentido. A experiência fundamental do neurótico é o recalque. Há experiências que trouxeram afetos com os quais ela não conseguiu lidar, isso causava um sofrimento superior às suas forças, e uma forma de lidar com esse sofrimento era exatamente recalcar, tirar isso, uma espécie de esquecimento, um mecanismo de esquecimento, como se levasse para um porão aquele conteúdo, e aquele conteúdo da lembrança ele desaparece, mas o afeto ele é transferido para outras situações, e eu começo a lidar com essas outras situações em substituição àquela experiência que está no âmbito do recalque e que eu não consigo lidar com ela. E o neurótico é exatamente uma pessoa que criou um jeito de viver, ele tem um jeito de viver baseado nessas experiências. Só que ele está sempre sofrendo, né? Então, daí porque é preciso curar as neuroses, né? Então, o que a gente poderia, para resumir aqui a neurose, né? A gente pode pensar, como que eu falei, um jeito de ser desenvolvido a partir das experiências que nós tivemos na infância e também relativos à condição humana. Todos nós sofremos. E nos primeiros... hoje em dia, por exemplo, uma pessoa olha para você, não gosta de você, isso não te causa sofrimento. Assim. Você tem já uma experiência de vida, você olha para aquilo e diz, problema dela, assim, a pessoa está mal, talvez eu pudesse ajudá-la. Mas na infância, você não tem essa instância racional para entender aquelas situações. Então, qualquer coisa produzem marcas que condicionam. É por isso que o neurótico é esse jeito de ser que se repete. Então, outra palavra fundamental aqui na neurose, repetição. Eu adoro, então quando eu penso em neurose, eu penso no círculo. Aquilo, você não passa daquilo. É um movimento que parece que é parado, porque ele só fica no mesmo lugar. Isso é o movimento neurótico, do recalque. Isso é o sintoma neurótico. Né? Aqui, eu queria lembrar o Dessu, do Kurosawa, que eu citei para vocês. Eu assisti esse filme recentemente. Ele tem duas partes. A segunda parte, lá na metade para o final, acontece uma coisa bem interessante. O
O filme se ambienta na Sibéria, eles estão fazendo georreferenciamento daquele local, né? Um mapeamento. E o Dessus, não lembro agora como é a pronúncia, se for em francês seria Dessus, ele faz amizade com os pesquisadores que estão lá, os expedicionários, estão lá em nome pelo Estado, acho que da União Soviética, salvo engano, e ele é um nativo, que vive como andarilho naquelas matas, naquele ambiente lá da Sibéria, enfim. E tem um momento que ele, na caça que eles estão fazendo, ele atira e por engano, ele mata um tigre. Então é muito engraçado, assim, porque na primeira parte inteira do filme, e depois a segunda parte, até mais ou menos a metade, antes desse tiro, né? O Desi é uma figura que passa muita energia, força. É o cara que tá na mata, assim, vive lá na mata, que fez amizade pessoal, parece que é uma pessoa que tá muito bem com aquele ambiente. Depois que ele dá esse tiro, ele é tomado de uma sensação de culpa, porque na visão animista que ele tinha, o tigre era um animal sagrado. Então, ele começa a entender, ele começa a olhar tudo o que acontece na vida dele como se fosse resultado do desequilíbrio que ele provocou por ter matado o tigre. Então ele começa a ser um cara, ele é depressivo, cabisbaixo, começa a reagir com violência por qualquer coisa, ele fica nervoso. E aí você percebe, olha, eu olhei para aquilo e eu disse, olha aí, olha, um ótimo exemplo para eu dar quando eu for falar sobre psicanálise. É o neurótico. E então ele começa a viver a vida dele, tanto entendendo que as coisas estão acontecendo na vida dele por causa daquilo que ele acha que foi o fundamental, né? Ter matado o tigre, como tentando negociar com essa realidade, né? Futuro de uma ilusão, né? Imaginária que ele criou de uma ordem da natureza que não é a natureza, é uma ordem que ele entende que é da natureza, que o tigre ali tem um espírito, que, enfim. E fica muito claro. Ele assume uma figura neurótica mesmo, né? Então, tudo que acontece na vida dele retoma essa experiência fundamental, então repete, né? A ideia, a obsessão é uma forma de neurose, né? Então, em síntese, o neurótico é alguém que inventou um jeito de ser a partir de certa experiência da infância. O sintoma principal é recalque e a imagem melhor da neurose é a repetição. A pessoa teve uma experiência dolorosa e aquela experiência dela marca a vida dela sempre, enquanto ela não resolver isso. Daí a necessidade, né, da análise. Bom, e a psicose? A psicose é mais fácil de visualizar, assim, né? Se existem os neuróticos, que têm a ver com essas experiências, né? Todos nós tivemos essas experiências dolorosas que a gente repete. O psicótico pode ser alguém que tem uma estrutura psíquica danificada. Então, a psicose ela não está só no âmbito da fantasia, como na neurose, da repetição. Ela está no âmbito da alucinação. Então, o neurótico, ele olha para... ele diz que viu Nossa Senhora. Em algum momento ele tem dúvida, né? O psicótico nunca vai ter dúvida. Eu vi um espírito que foi lá na mesa branca, eu vi Nossa Senhora que apareceu, o demônio. Não estou dizendo que todo mundo que vê é psicótico neurótico, tá, pessoal? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que alucinações, né? E delírios, né? Então, ouvir vozes, ver coisas. Um filme interessante que pode ilustrar isso é A Mente Brilhante. Vocês, famosíssimo, né? Aquele matemático. E tinha um amigo que ele, lá no final do filme, descobre que esse amigo era imaginário. É o psicótico. E, então, essas duas estruturas fundamentais. Tem uma outra que é menos falada, que é a perversão, né? Que é a perversão. Se a neurose está ligada à questão do recalque, a psicose, a alucinação,
a perversão é a recusa, é a renegação. É um mecanismo é uma estrutura que é montada a partir do mecanismo de negação de uma falta. Então, numa experiência fundamental na infância, na relação com os pais, a relação da criança com a mãe, em algum momento, passa por uma sensação de uma falta. Falta alguma coisa na mãe que tem no pai. Né? Aí algumas pessoas falam, isso é a questão fálica, tá vendo? Freud vai falar de pênis, de vaginas. Né? Simbolicamente é o falo. Mas o falo aqui, ele simboliza essa experiência, porque a criança nem sabe o que é isso. Ela está num momento ali, 0, 1 ano, 2 anos, que ela nem entende isso. Mas ela sente. Então, algumas estruturas psíquicas se organizam a partir dessa substituição da ausência do falo. E se na neurose o elemento fundamental é o recalque e a repetição, na perversão o elemento fundamental é o fetiche. Então, o pervertido, diferentemente do neurótico, do psicótico, né? O pervertido, ele é alguém que só satisfaz seus desejos com fetiches. E as duas formas mais conhecidas de perversão é o masoquismo e o sadismo. O sadismo substitui essa experiência de ausência pelo outro. Então, para sentir prazer, ele precisa de alguém para fazer sofrer, bater. E o masoquista substitui essa sensação dolorosa de que ele não consegue conviver, de ausência, com ele próprio. É o masoquismo. Tá? Então, a experiência fundamental da perversão é o fetiche. O neurótico... vixe, é uma pergunta difícil, Paulo. Eu não vou tentar te responder, porque eu acho que eu não... Como eu estou fazendo um esforço aqui só de trazer uns elementos para poder discutir o Freud, eu confesso que eu não tenho conhecimento a fundo para fazer esse tipo de análise. Assim. O que eu poderia, assim, arriscar falar? Aqui eu vou falar, estou arriscando falar, né? Que a ideia do fetiche aqui no Freud, ele tem uma... Deixa eu olhar aqui o chat para ver a tua pergunta melhor. Ele tem um sentido bem específico. Então, nós, talvez, em algum momento fizemos... Nós talvez não, né? Nós fizemos, eu fiz, eu faço. Experiências. Tendo em vista prazer. E essa experiência a gente pode ter copiado alguma coisa interessante, sei lá, né? Isso não necessariamente me faz um pervertido. Sei lá, a pessoa fez o fetiche de se vestir com, sei lá, presidiário e a mulher como policial e ela bate. Isso o fato de ter feito isso, ter assumido uma fantasia, não significa que eu tenho uma estrutura pervertida. Eu posso continuar sendo um neurótico apenas. Né? O mais comum de todos é o neurótico. É o neurótico apenas. Né? E a prova disso é que aquilo ali foi feito uma vez, 2 vezes, mas aquilo foi mudado para outra coisa, enfim. Aquilo não é fundamental, digamos assim. Então, o que é que eu poderia dizer? No Freud, arriscando aqui uma resposta, né, para não deixar sem falar nada. Na psicanálise, o fetiche ele tem um sentido estrito. Ele está ligado a essa experiência fundante. Ele funda uma estrutura psíquica. O neurótico, o pervertido, que tem a estrutura de pervertido, né, que não é neurótico nem alucinado, não dá para ser as 3 coisas ao mesmo tempo, a não ser que a pessoa tenha mais de uma personalidade, aí uma personalidade pode ser neurótica, outra pervertida, seria bem uma coisa bem engraçada, né?
o fetiche aqui não é só as fantasias do que a gente vê nas lojas de sex shop, tá? Que a gente pode utilizar para incrementar as relações, enfim. O fetiche aqui é uma relação fundante de uma estrutura psíquica. Então, uma pessoa pode, você pode, sei lá, ver uma pessoa pode usar uma fantasia, e essa fantasia, no uso comum da palavra, a gente chama de fetiche, né? E ela não ser um pervertido. Mas, se uma pessoa insiste muito nisso, e isso é fundamental na vida dela, só ter prazer batendo, só ter prazer apanhando, só ter prazer humilhando, só ter prazer sendo humilhado, isso pode ser considerado uma perversão, tá bom? Então, sempre fazer a diferença do uso comum da palavra. E quando eu penso em fetiche, eu já penso logo as lojas de sex shop. E tem a ver, claro. Mas as pessoas que... 99% das pessoas que frequentam sex shop, eles são neuróticos, não são pervertidos. Bom, então, a psicose é a questão da alucinação. Tem um livro do Foucault chamado História da Loucura. Vocês vão ver que a loucura, a partir do século XIX, nesse livro, um livro legal, li esse ano, recomendo. Ele não é um livro como esse do Freud, assim, ele é um livro mais cansativozinho, o Foucault ele é muito técnico, né? Mas é um livro interessante. Ele vê o lugar da loucura na nossa civilização, na nossa cultura. E ele vê que a loucura, né, inicialmente, antes da era clássica, que ele considera ali o século XVI e XVII, a loucura, ela tinha um lugar importante na sociedade. Ela representava a tragédia, porque ela representa o lado irracional do mundo, do universo, do qual a gente faz parte. E o louco, ele tinha um papel fundamental. O louco, em geral, ele tem uma liderança religiosa, né? Se você parar para pensar, a pessoa chega e diz, olha, eu e o pai somos um. Eu sou Deus. Enfim, as pessoas acreditam, não acreditam, enfim, mas o que eu estou querendo dizer aqui? Isso na antiguidade podia ter uma manifestação, ser mal recebido por um determinado grupo, tinha um entendimento, enfim, outro não tinha outro entendimento, mas isso era comum, os oráculos. E geralmente, o que é um oráculo na antiguidade? Né? Sei lá, no templo de Delfos, você tem aquela fumaça, aquele rito, a pessoa entra em transe e começa a falar um bocado de coisa que não tem nada a ver, não é língua de ninguém. E aí a pessoa começa a dizer, não, isso aí é uma mensagem. Alguém começa a traduzir aquilo como se estivesse falando da realidade, do futuro, se tem que ir para a guerra, se não tem que ir para a guerra. Né? Então, ele tem uma... eu estou citando aqui o Foucault, porque nessa livro vocês vão ver que a partir do século da Era Clássica, o louco, ele começa... O que funda a Era Clássica? A ideia de um sujeito racional, um sujeito cartesiano. Então, a loucura é quase uma ofensa aos seres humanos, a nós, é entendido assim. Então, o louco deixa de ter lugar na sociedade, ele se torna objeto de estudo da medicina, depois da psicologia, da psiquiatria, né? Toda a crítica da psiquiatria está nesse sentido, né? Ele deixa de ser sujeito, ele não tem mais lugar, ele agora é só objeto que tem que ser afastado da sociedade porque ele ofende. O ser humano é um ser racional, como é que a gente pode aceitar isso, né? E a partir do século XIX, a loucura, ela é restringida mais à questão da psicose. Então, geralmente, assim, se a gente pensar que a neurose, psicose, perfeição são formas que a gente dificuldade de viver com as experiências dolorosas da gente, a gente vai perceber que todos nós, de alguma forma, somos loucos, né? Só que a loucura, a partir do século XIX, isso é bem interessante lá na história da loucura do Foucault, ela passa a psicose, que é exatamente esses fenômenos, essas estruturas psíquicas, né, esses indivíduos que têm uma estrutura psíquica, que lidam a todo instante com alucinações, com delírios, né? Claro, todos nós, às vezes, podemos ter um neurótico delira. Tem pessoa que tem a mania de perseguição, mas ela também, em algum momento, ela pensa, mas será que eu não estou doido?
traça isso, isso que está passando na minha cabeça aqui, não é uma coisa que eu inventei, é o neurótico. O psicótico nunca, né, nunca vai duvidar disso. Eu estou vendo, é a realidade, assim como eu estou vendo vocês aqui, vocês estão me vendo, isso é a realidade, tá? Bom, pessoal, eu, tentando ser mais didático, eu encontrei aqui nos meus papéis um texto de um curso que eu fiz faz acho que faz uns 20 anos. E eu achei tão clara, mas tão clara, a forma como ele descreveu neurose e psicose, que eu resolvi que eu vou tirar uma fotozinha e vou mandar para vocês. Ou, assim, muito didático. O que seria neurose? Então, pense o seguinte, todos nós temos um aparelho psíquico, tá? Tudo bem? Um aparelho psíquico. Esses aparelhos psíquicos se estruturam de alguma forma. Aquele aparelho psíquico, aquele indivíduo que teve experiências, né, que marcaram a sua infância e tiver esse aparelho desorganizado, esses são os neuróticos. Então, o que seria a neurose? Neurose é a expressão de um aparelho psíquico desorganizado. Imagina o seguinte, você foi morar no apartamento, esse apartamento está todo bagunçado, o chuveiro está quebrado, o chão tá ruim, enfim. Essa é a estrutura neurótica. É uma estrutura, assim, está desorganizada, mas a gente pode organizar. Né? É uma estrutura, é um aparelho psíquico desorganizado. E a psicose, não é um aparelho desorganizado, é danificado. Isso pode ser até genético. A pessoa já pode ter nascido com... Por isso que o psicótico... O analista ele não trabalha com psicótico, né? O psicótico é psiquiatra mesmo. É remédio para ver melhor, porque tem as alucinações, a pessoa pode matar alguém de repente, enfim. Bom, existem casos e casos, né? Alguns exemplos aqui de neurose. Pessoal, eu sei que eu ainda não falei do livro, vocês estão dizendo, cara, isso não falou do livro. Mas é porque, se entender essa questão da neurose, o argumento do Freud fica mais simples, mais tranquilo. As outras coisas que ele fala lá, de uma certa forma, a gente já viu no Nietzsche e já viu no Spinoza. Né? Então, exemplos de neurose. Fobias, medo de elevador, medo de barato, medo de quê? Histerismo, que eram os casos que o Freud começou a estudar, né? A psicanálise começa ali com o estudo da histeria. O Freud foi revolucionário nesse sentido, porque se dizia que a histeria era um fenômeno apenas que acontecia com as mulheres. O Freud discordava disso, também com os homens. Acontecia mais com as mulheres, hoje a gente sabe, né, no século XIX. Por que parecia que só as mulheres eram histéricas? O nível de repressão que existia naquela época, né? Então, se o desejo ele não pode se manifestar, está sendo reprimido, ele vai se manifestar de alguma forma. Então, era a histeria, né? Timidez exagerada, falar em público, culpa. E a culpa é se vocês fizerem um bom exemplo de neurose, essa questão da repetição que eu falei, pensem em alguma situação da vida de vocês que vocês tiveram uma sensação de culpa muito forte. Quem é de tradição católica, acho que teve essa experiência mais de uma vez. Você não consegue sair daquele lugar. Tudo volta àquilo. Parece que você tem que espiar aquilo que você fez. Parece que aquilo mudou a realidade e aquilo você tem um compromisso com aquilo. Está todo tempo voltando. Você não consegue passar daquilo. Não consegue tomar decisões, não consegue... Enfim, culpa. É um bom exemplo. Complexo de inferioridade, para achar que alguém é mais inteligente, mais bonito. Ciúmes doentios. Enfim. As neuroses são o que normalmente chamamos de feridas psíquicas. Dores da alma. Lembra que aquela definição que eu dei no início de neurose? O neurótico é alguém que inventou um jeito de ser a partir de experiências infantis? Imagine que, assim, na infância, eu tive uma experiência... Aqui é uma metáfora, não tem nada a ver com a experiência individual, tá? Eu quebrei uma perna. Quando a gente quebra uma perna, a gente faz o quê? A gente coloca um gesso, né? Pra remendar. Se você observar, tudo que você vai fazer vai ser determinado por aquele gesso. Você vai andar diferente. Não vai dar mais para desfilar, né? Você vai ter sempre muito cuidado de não bater. Você vai ter, enfim.
Se você observar, você cria um jeito de ser, de se comportar. De se comportar diante daquela experiência. Então, o neurótico é alguém que... metáfora, tá? Eu criei agora. É alguém que vive com esses gestos. E vive com muita dificuldade. Ele acha que a vida dele seria pior se ele tirasse. E ele não descobriu que aquilo que naquele momento da infância foi importante para ele, né, o esquecimento, digamos assim, o recalque, é uma experiência importante para a pessoa conseguir lidar com a angústia. Ninguém dá conta se não tiver esse mecanismo, né? Então, ele entende, ele acha que não tem que tirar. Então, o braço já está curado. Só que está acontecendo uma coisa que ele não percebeu. O gesso, que no momento foi importante para curar o braço dele, para proteger o braço, para mobilizar, uma vez que o braço se curou e o gesso não foi tirado, ele começa a prejudicar. O neurótico ele não percebe isso. Ele está sendo prejudicado por essa experiência que ele está repetindo, que ele não entende direito o que foi recalcado, ou passou por um processo de repressão, tá? Que faça a diferença entre recalque e repressão, e ele não tem coragem. Então, alguém falou uma coisa interessante, né? Se curar da neurose é exatamente quebrar esse ciclo, para dar vazão a isso. Sair disso, é quebrar o gesso. Tá? Então, adorei essa... Por isso que eu fiz a citação aqui. Depois eu vou fazer uma cópia e mandar para vocês. Eu achei bem clara a forma como ele explicou. Aqui é o Luciano Furtado, só para dar os créditos aqui à pessoa. É um psicanalista lá de Fortaleza. Eu fiz um curso com ele. Eu fiz um curso, inclusive... Bom, já eu te respondo, tá? Vou voltar ao chat. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu sei que dentro daquilo que eu sempre prometo e não estou cumprindo, até 11 horas, eu sei que eu já falei bastante e não tratei do livro, propriamente. Mas, eu queria dizer o seguinte, é um livro simples, sim, não é um livro... É um livro pequeno, eu, inclusive, praticamente reli o livro por causa desse curso, e até o capítulo 4, o argumento principal do Freud ele usa um termo, só uma vez lá no livro, eu não lembro agora o capítulo, filogênese. Eu, por curiosidade, eu fui pesquisar o que significa filogênese. E aí, história da evolução das espécies. Na filogênese existe a ontogênese. Seria a história, dentro dessa espécie, do indivíduo. O que explica o indivíduo como ele é. Então, o que ele faz, na verdade, primeiro, mostrar que existe uma condição humana que está ligada à cultura, que não dá para desviar, faz parte da cultura. E é uma coisa interessante, ele não difere cultura e civilização. Eu fui pesquisar isso também, eu descobri que em alguns lugares é a mesma coisa mesmo, né? Ele define lá a cultura como tudo aquilo que a gente produz que nos coloca acima, que nos coloca num patamar diferente dos outros animais, né? Tudo aquilo que a gente constrói. Então, são os saberes de domínio sobre a natureza e as instituições de proibição. Então, em toda cultura, toda cultura é, na verdade, uma resposta, é uma forma de se defender da própria natureza. Então, imaginem, fora da civilização, fora da cultura, fora da vida em sociedade, a falta de conforto e os perigos aos quais a gente estaria imposto. É muito mais fácil essa divisão social do trabalho que a gente faz, enfim, esse modo como a gente organiza a realidade, né? Porém, a cultura e a civilização, ao mesmo tempo que ela é uma necessidade de proteção em relação à natureza, ela é, ao mesmo tempo, uma experiência de coerção e repressão. Coerção e repressão. Então, são dois dados fundamentais da cultura
e da civilização, que aqui no caso do Freud é a mesma coisa, né? Nesse sentido, a cultura, então, é todo esse patrimônio de saberes e instituições que procuram defender a própria vida humana. Só que procuram defender a vida humana criando uma organização que está baseada no domínio sobre a natureza, que passa pelo trabalho. E o trabalho passa também pela privação. Então, no estado fora da cultura, da civilização, ninguém não tem, sei lá, poderia matar quem matasse, fora da cultura, entendam cultura. Todas as instituições, portanto, as leis. Então, matar é possível. Se eu tivesse desejo, qualquer desejo que eu tivesse, eu poderia satisfazer, enfim. Mas, ao mesmo tempo que eu teria tudo, não teria nada. Esse desejo seria impossível de realizar. Então, uma nota fundamental do futuro de ilusão é essa ideia de que, assim, as massas, a maior parte da parcela da humanidade é incapaz de viver na cultura se não for dentro de um certo grau de coerção, de repressão, né? Isso é um dado que ele coloca. Então, dentro daquele processo de filogênese e ontogênese, aqui é como se fosse a filogênese, né? Imagine que essa experiência que a gente falou, que é fundamental no indivíduo, que é a experiência da infância, que vai produzir estruturas psíquicas neuróticas, psicóticas ou pervertidas, são as três que a psicanálise trabalha, né? Sujeitos neuróticos, sujeitos psicóticos e os sujeitos pervertidos. A gente viu que o jeito de ser, a vida do indivíduo, tem a ver com a experiência fundamental da infância, num período que a razão ainda não funcionava, que tudo era sensação, pura sensação, puro princípio do prazer, né? E a humanidade, ela também passa por um processo que poderia dizer que há uma infância, né? Quando ele fala do totem e tabu, ele cita isso no Futuro de Ilusão, né? Que é explicando, ele diz o seguinte: olha, lá no totem tabu eu expliquei a origem do totem. Não expliquei a origem de toda a religião. Mas ali o Freud já queria deixar bem claro uma coisa que acho que vocês já entenderam. A neurose é uma religião do indivíduo. O indivíduo, o neurótico, ele cria uma religião. Então, na verdade, ele aborda o que seria uma cultura primitiva. Então, primitiva, entenda aqui, se a gente olhar na história, as primeiras formações, né, humanas, que lidam com a natureza como se estivesse lidando com a figura do pai. A experiência fundamental do totem é a morte do pai. Vocês sabem disso, vocês sabem que na psicanálise os mitos são muito importantes. Por que os mitos são muito importantes? Porque os mitos são aquelas histórias carregadas de afetos que fazem parte da cultura das pessoas desde os seus primórdios. Então, uma coisa que o Freud traz, que ele não traz aqui no livro, mas eu estou trazendo aqui para deixar mais claro, é essa questão dos mitos. Se vocês olharem os mitos, todas as experiências fundantes de vida social, elas estão ligadas à morte do pai. Vamos lá. Teogonia. Quando é que começa a nossa era? Quando o Zeus mata o pai. Ele não mata, né? Ele corta, enfim. Que mais? Vamos lá. Enfim. A experiência da morte, né? Às vezes do pai, às vezes é do irmão. Na mitologia judaica tem o Caim e Abel, enfim. O Édipo, mito de Édipo, que é um fundamental na psicanálise, né? Porque ela trabalha com a ideia do complexo de Édipo. A morte do pai, né? E no totem? E nas religiões totêmicas?
a morte do pai. Então, o totem, na verdade, ele celebra, o que seria aqui, por exemplo, nesse caso, o totem e o Édipo? O Édipo seria exatamente o mito que o Freud entende como um mito que ilustra a formação da cultura. E o totem, perdão, o Édipo seria o mito que mostra a fundação, ilustra a fundação da consciência moral. E o totem representa o início da cultura. Porque qual é o momento que eu digo que o homem é homem? Né? O processo de humanização e hominização. Para o Freud, ela passa pela repressão. Eu não posso viver simplesmente pelo princípio do prazer. Então, o totem, no assassinato do pai, né? Existe depois, advém o sentimento de culpa entre toda a comunidade. Então, o sentimento de culpa por um crime coletivo contra o fundador, contra o pai da comunidade, cria uma solidariedade entre eles. E a partir de então fica proibido matar qualquer pessoa. Fica proibido o incesto. Então, no caso do Freud, alguém já está com algo ligado. No caso, então, para o Freud, isso é o início da cultura. A cultura começa quando? A partir do momento que se institui a proibição do canibalismo, né, que era praticado nessas religiões totêmicas, animistas, do incesto. Então, nas hordas que o Freud analisa, existia o pai, que é o patriarca, né, digamos assim, que tinha acesso a todas as mulheres da horda, né, e que não deixava para os outros, uma espécie de leão, né. E o incesto se torna proibido, antes não era o direito do mais forte lá da horda, e a proibição do assassinato. Então, para o Freud, a cultura ela está calcada nessa experiência fundamental de repressão. E essas repressões não são muito bem resolvidas. Então, isso que a gente fala do sujeito neurótico no indivíduo, isso pode se falar do sujeito cultura. A cultura é como um sujeito que a gente pode analisar. Né? Por isso que a psicanálise pode falar sobre a cultura. E ele faz algumas observações, vocês vão, quando lerem, vocês vão ver, que são muito interessantes. No sentido de dizer o seguinte, olha, esses desejos, eles foram reprimidos, são fundamentais, mas eles continuam, a gente percebe isso. Na questão do incesto, existe até um certo grau de parentesco que a nossa cultura hoje em dia aceita, né? O tio casar com o sobrinho, por exemplo, né? Tem um primo que casou com a minha tia, achei isso, por isso que eu estou citando aqui, eu lembrei agora. Então, existe inclusive um nível, né? Mas esse desejo ele aparece também, embora não seja aceito. No entanto, não existe cultura se isso não fosse proibido. Para o Freud, a gente voltaria para o estado da natureza. A humanidade se acabaria nesse sentido, né? O canibalismo, para o Freud, é a única prática que é mais ou menos muito resolvida, digamos assim, né? Nenhuma cultura, esse desejo não se manifesta tão forte, a ideia de matar um ser humano e comer a carne do ser humano, enfim. Embora a gente faça isso simbolicamente lá nos rituais, né? Comer carne de um ser divino, enfim. E a proibição de matar, né? Então, para o Freud, a Constituição, assim como eu falo da Constituição de uma criança, de um indivíduo, né? Estou falando da ontogênese, do indivíduo, e eu consigo perceber que ele criou um estilo de vida a partir da experiência fundamental na relação dele com os pais,
Quando ele olha para o totem, ele diz, olha, isso aqui é como se a gente estivesse falando da infância da humanidade. Toda cultura passou por esse processo vive esse processo de repressão e coerção. De coerção. Né? Toda cultura, num primeiro momento, precisou barganhar com a natureza. Imaginar que os fenômenos que podem destruí-la, as doenças todas, elas são seres, e eu posso conversar com elas, eu posso tentar negociar com elas, para elas me favorecerem, enfim. E a ideia é que essas experiências, esses desejos impulsionais primitivos que estão presentes na humanidade, eles se expressam, sobretudo, pela religião. Então, no primeiro momento, a religião animista, até essa religião animista vem um politeísmo, a gente observa um politeísmo, e desse politeísmo a gente vê depois a ideia judaica cristã de um único Deus. Pede para ele tentar entrar pelo link de novo, pode ser que dê certo agora. Deus. E futuro de uma ilusão. Então, assim como o neurótico é aquele que não precisa mais do gesso, mas ele acha que precisa, e ele vive a partir disso, né? Pro Freud, a religião, ela representa exatamente esse gesso, que, num momento inicial, ele foi muito importante. Não se conhecia nada da natureza. Então, tentar humanizar a natureza, uma forma de humanizar a natureza é colocar características da gente na natureza, para negociar com ela. Nossa, é tão bom. Eu vejo as pessoas, eu queria ter essa fé assim, das pessoas. Imagina, quando você pensa que todo o cosmos está preocupado com você. Olha que espetáculo. Por mais que o cosmos esteja fazendo tudo contra mim, mas eu sou um cara muito importante, né? Então, tem até um sentido para a minha vida. Então, para o Freud, o totem o totem tabu, né? Mostra, ilustra essa experiência, né, fundante da cultura, pela repressão desses impulsos e dessa relação com o pai. Então, qual é a origem da religião, então, para o Freud? É essa sensação de ausência, de desamparo, de uma angústia fundamental em relação à natureza que é muito maior e muito mais potente do que a gente, né? E dentro disso, para o Freud, a estrutura psíquica do totem é neurótica. Então a religião, agora vocês imaginam, tá? Estou acreditando. Agora vocês, se não entenderam, eu acho que agora vocês entendem o que o Freud diz no Futuro de Ilusão. Eu ia fazer as citações, mas eu não vou fazer por questão de tempo, e vocês lendo, eu acho que vocês vão entender melhor. A religião é a neurose obsessiva universal. Assim como se pode dizer que dentro daquilo que a gente falou da neurose do indivíduo, que a neurose é uma religião do indivíduo, porque ele criou um jeito de ser para lidar com aquilo, né? Ele criou uma fantasia, que é uma ilusão. Está relacionado com um desejo aí. Por isso que é chamado de ilusão, não erro. Ele faz essa diferença. Opa, agora o Jefferson vai entrar. De ilusão. Então, assim como a neurose pode se dizer, para ilustrar, que a neurose é uma religião do indivíduo, lembrem do Dessous, ou Dessous, né? Se pode dizer que a religião... Se eu posso dizer que a neurose é uma religião, eu posso dizer que a religião, dentro dessa leitura filogênica, ontogênica que o Freud faz, a religião é a neurose obsessiva universal. E qual é o futuro de ilusão? O futuro de ilusão vai depender muito do modo como a gente vai lidar com as nossas neuroses. No meu caso específico, eu estou tentando cuidar das minhas neuroses, superar. Aí eu queria, pessoal, para finalizar, colocar uma questão que não está no Freud, tá? Nosso grupo aqui, ele é um grupo heterogêneo. Eu sou muito feliz por esse grupo aqui. Assim,
Tem gente que é ateu, tem gente que tem seminarista estudando para ser padre, tem professores, tem estudantes de filosofia, tem profissionais de outra área, inclusive das ciências mais hard. Aqui, estou vendo aqui a Alessandra, não lembro qual é a área dela, mas eu sei que ela é essa área. Tem gente da arquitetura, enfim, eu estou falando aqui, tem gente do teatro, enfim, é muito... Tem agnósticos, eu sei que tem agnósticos aqui, eu sei que tem ateus, eu sei que tem crentes, tem gente que vai ser padre, enfim, gente que talvez vai tomar o lugar do João de Deus, enfim, tô brincando. Então, uma coisa que eu acho interessante, assim, nessa abordagem da psicanálise, a gente vive, agora saí um pouquinho, tá? Eu já finalizei essa questão da aula, estou trazendo outro problema, né? A gente vive num mundo que, por exemplo, isso que a gente está falando aqui sobre a psicanálise é um luxo, porque a gente vive no mundo do mercado, então aquilo que tem muita demanda, enfim, tem muita oferta, o preço baixo, enfim. Então, realmente, assim, sai caro fazer análise, enfim, né? Diferentemente da Argentina, eu soube que lá na Argentina, por exemplo, em Buenos Aires, que é quase um analista em cada esquina. Então, não é nada assim, é uma coisa muito popular, isso que eu quero dizer. Então, o que eu queria colocar aqui é o seguinte, quem tiver oportunidade, não só, eu acho que mais importante que estudar é fazer essa experiência mesmo da psicanálise, né, da análise. Quem puder fazer essa experiência, independente se você acredita em Deus ou não acredita, vale muito a pena. Porque aqueles que não acreditam em Deus vão ver que os problemas afetivos dele têm muito mais a ver com os problemas do cotidiano dele do que essas fantasias que a gente criou. Isso vai ser muito positivo, vai se tornar uma pessoa resolvida. Coisa chata é um ateu mal resolvido. Ele está preocupado só com a religião dos outros. Ele não faz só a crítica da religião, ele está preocupado com a vida dos outros, né? Então, né, a religião é quase uma desculpa. Enfim. E no caso de quem acredita, né? Vocês devem ter achado muito estranho. Caramba, ele está falando que a religião é a neurose obsessiva universal. Como é que eu posso fazer? Eu vou fazer nunca mais fazer análise. Mas vejam só, no movimento psicanalítico, vocês viram, inclusive, que a Suíça entrou por meio de um pastor, né? Ele faz separação que eu acho fundamental. Não tem que interferir mesmo a religião, né? Mas nessa experiência de conhecer, nessa técnica, nessa ética, né, que a gente chamou aqui da psicanálise, você pode ter a oportunidade de entender melhor a sua fé, que aqui não é no sentido da fé, no sentido dos conteúdos da fé, os dogmas, trindade, anjo, virgindade, Nossa Senhora, não. É no sentido da relação que você estabelece com isso que você entende como sendo sagrado. Então, vejam, uma pessoa que tem uma experiência, essa questão que o Freud falou da relação com o pai é muito interessante, assim, que a gente carrega isso a vida toda, é um modelo que a gente repete. Por isso que na psicanálise tem a ideia de matar o pai, né? Vocês viram no mito, sempre mata o pai? Para se curar da neurose, é como se eu tivesse que me livrar desses resquícios infantis. Eu tenho que quebrar essa relação infantil com o pai, eu tenho que estabelecer uma relação adulta. Isso é que é ser resolvido. Então, matar o pai é simbólico. É matar o pai da infância. Eu não sou mais criança. Porém, eu sou adulto, mas estou vivendo experiências que estão me determinando desde a infância. Então, se você parar para observar, a forma como você pensa Deus, ela tem muito a ver com a forma como você se relaciona com seu pai. Se você tem uma relação de medo com seu pai, de contabilização, de vergonha, essa vai ser a imagem que você vai ter de Deus, que você vai transmitir. Você pode dar teologia a vida toda, 1000 explicações. O seu discurso, como o Freud falou, quando a boca fala, os dedos falam. Né? Quando a boca cala, os dedos falam. O seu discurso, a sua prática, ela vai estar presa a isso. Então, desconstruir isso não significa dizer que você vai perder a fé. Se sobrar alguma coisa, vai ser alguma coisa resolvida. Não vai ser mais aquela relação infantil, né? E, pessoal, então,
basicamente é isso. Eu sei que vocês falaram que teve muitas falhas, depois eu vou dar uma observada no vídeo. Se eu perceber que ficou muito se agravou muito a mensagem, eu vou tentar resumir depois em outro vídeo, tá bom? Eu vou dar uma olhada Professor, aqui no chat e vou abrir para questões, tá bom? Primeiro eu vou tentar responder as questões aqui se tiver alguma questão do chat, e depois fica aberto para alguma contribuição. Eu vou, inclusive, desligar aqui o ar-condicionado. Hoje foi professor, a primeira vez que eu liguei o ar-condicionado. Oi. Ô, Moata, tudo bem? Pode tudo, ficar à professor, vontade. boa tarde. Professor, uma contribuição rápida, mesmo rápida, concernente a esta abordagem que o professor fez, muito linda. Há aí uma obra, esqueço o nome do autor, eu li faz uns 2 dias, passei na livraria e vi, comprei. É um autor brasileiro, por sinal. O título é Autópsia do Sagrado. Eu não terminei de ler ainda, mas a sinopse, que eu tentei já ler a sinopse, vi algumas coisas. Faz uma abordagem interessante, porque ele faz esse diálogo entre filosofia, psicanálise e teologia, apresentando esses elementos que o professor acabou aqui de mencionar, sobretudo, percebe-se claramente, ainda não acabei de ler como disse, mas percebe-se claramente que há aí uma abordagem sobre a neurose, mas também com maior incidência da forma como o sujeito religioso se relaciona consigo mesmo, pese embora depois apresenta uma crítica à religião, né, baseando-se em Nietzsche e Freud e alguns autores chamados da suspeita. Eu gostaria de recomendar essa obra, não sei se alguns dos colegas aqui já leu, eu gostaria de recomendar, eu não lembro o nome bem do autor, também não sei se já existe em PDF, mas eu mais tarde, quando estiver em casa, se calhar eu partilho a capa só para se ter uma ideia do que estou a falar da obra. Muito interessante, acho que poderá contribuir bastante para esta discussão sobre a religião. Moata, muitíssimo obrigado pela contribuição, tá? A ideia, esse é o espírito mesmo desse curso. Eu não sei se a gente conseguiu deixar isso claro, a gente já está quase finalizando, só vai ter mais a próxima, né? Do mês que vem. Mas a ideia é assim mesmo, é ser um grupo colaborativo. A gente tem o esquemazinho do percurso, mas a ideia é ser colaborativo. É por isso que a gente usou o Classroom e tal. Então, nesse sentido, eu agradeço aí a sua colocação. E aí, se você puder, é um pedido meu, que eu me interessei também, pela sua descrição, se você puder depois facilitar isso lá no WhatsApp, tá? Com o nome do autor, eu agradeço. Eu acho que é uma contribuição que você dá para todos nós, nesse sentido. Sim, Tá bom? eu vou partilhar o nome do autor, para ver se você consegue. Acho que é um livro novo, acho que não deve ter mais de 5 anos. E eu acho que é fácil encontrar eu comprei aqui na livraria das Paulinas, acho que é muito mais fácil encontrar no Brasil. Opa, a Márcia já encontrou. Obrigado, Márcia. Já ajudou bastante. Autópsia. Pessoal, eu estou tirando foto aqui dos participantes para questão de frequência. Eu nunca faço. Só 30 segundinhos aqui. Vocês lembram que 80% da participação é o Classroom, mas aqui também conta como participação. Eu valorizo muito, que é o momento que a gente tem para poder conversar. Bom, deixa eu ver o chat aqui. Então, obrigado, Moata, pela indicação. Pela sua descrição, assim, você me convenceu. Eu vou dar uma. Se tiver no Kindle, se tiver uma versão Kindle, eu vou dar uma olhada. Acho que eu já vou até comprá-lo. É um tema que eu gosto. Eu acho que você tem razão. Dá uma incrementada muito boa nessa discussão. Bom, a Márcia aqui facilitou a vida da gente. Autópsia do Sagrado, de Marcos de Oliveira Silva, editora Escoba, 2002, 12. Bom, deixa eu ver aqui o chat aqui mais para cima. Até onde eu observei aqui. Eu acho que eu já tinha falado dessa pergunta do Paulo Ricardo. Então, alguém que gosta de fetiche é considerado pervertido. Então, era isso que eu falei. Eu acho que é interessante eu separar. Fetiche aqui é nesse sentido específico da estrutura psíquica, né? Existem os neuróticos, os psicóticos e os pervertidos. O neurótico está ligado ao recalque, né?
e a experiência de repetição, esse recalque leva a uma experiência de repetição, e o psicótico está ligado à alucinação e o delírio, né? E o pervertido ao fetiche, e o fetiche aqui, assim, é no sentido de condição única. Então, 99% do pessoal que vai na sex shop, com certeza é neurótico, não é pervertido, tá? Enfim. Márcia, discurso de declinação. Obrigado, Márcia, é bom ter esse retorno. A Val fez uma colocação aqui. Professor, será que fetichista pervertido é quando o fetiche se torna uma patologia? Ou seja, o fetichista não consegue controlar a fixação por fantasias? Aqueles que só gostam de apimentar a relação de vez em quando. Acho que sim. Né? Agora aqui, essa ideia de patologia, né? Se você entender aqui patologia, que eu não, nesse ponto aqui eu não posso explanar muito. Eu não saberia, assim, o que caracterizaria isso como uma patologia. O neurótico é alguém doente? Mas, assim, todos nós, de certa forma, somos neuróticos, né? Nesse sentido, assim. Mas, se você trocar patologia, que talvez isso seja uma questão para colocar para alguém que pesquisa a área mais de psicologia, psiquiatria, enfim, por estrutura psíquica, eu concordo com tudo que você colocou aqui, com essa ideia, tá? É uma estrutura psíquica. Existem estruturas, basicamente, três, formas de entender o ser humano, né? Existem estruturas neuróticas, estruturas psicóticas e estruturas pervertidas, tá? Então, de fato, é isso mesmo. 99% do pessoal que vai na sex shopping com certeza é neurótico, não tem nada a ver, é só a questão mesmo de... A gente chama de fantasia de fetiche, é o nome que se dá para as fantasias. Mas não necessariamente quem usa a fantasia, o fetiche, nesse sentido comum, é um fetichista no sentido da psicanálise. O fetichista no sentido da psicanálise é exatamente aquele que o prazer está condicionado a essa experiência da recusa, da substituição, dessa ausência, dessa experiência que ele teve fundamentalmente com o pai e com a mãe. Então, os masoquistas e os sádicos, né, seriam estruturas psíquicas. Não dá para pensar, ver alguém entrando lá na loja de sex shop, olha, ali é um pervertido. Isso nada a ver. Perversão aqui é um sentido muito técnico e específico. Paulo Ricardo, peraí, mas o Jefferson está para entrar. O Paulo falou aqui, depois que eu descobri a análise, muita coisa mudou para melhor. Concordo, eu estou fazendo também, acho muito positivo. É uma pena ser caro para nossas condições. Quando eu tenho uma experiência boa, eu gostaria de partilhar com todo mundo, né? Seria uma coisa tão interessante se a gente pudesse ter um espaço de autoconhecimento, né? E na nossa sociedade isso se torna quase como que um privilégio de quem é da classe média, média alta, enfim, dado o investimento, né? Mas, se puder, é muito bom. E os meninos aí, ó, do seminário, que vão ser padres, só lembrar aí, o Papa Francisco, um dia desses, fez uma declaração que eu achei super interessante. Ele disse que, na juventude dele, ele fez análise com uma mulher, ele fez questão de destacar isso, e disse que isso ajudou muito no amadurecimento dele, enfim. Eu tô dizendo isso porque o pessoal dá pra... Na minha época, eu fui bobo, assim, podia ter aproveitado de ir lá no seminário para fazer análise. Rafael gostou, fico feliz, Rafael, desse bom retorno. Nota aqui, Diogo. Professor, o senhor já ouviu falar do método da ADI, abordagem direta ao inconsciente? Diogo, não, você quer falar no microfone? Quer partilhar com os seus colegas? Sim, professor. O método da ADI, abordagem direta ao inconsciente, não é um método muito novo. Porém, como o senhor falou, é um método muito caro, né? Para nós, hoje, é uma terapia... Normalmente, uma terapia aí de 15 dias, ela sai a quase 4.500. Fora a estadia, só o atendimento mesmo, né? Mas é um método que a gente está usando bastante. Nós, religiosos, estamos usando bastante, né? No caso, fica a critério, tudo é puxado por uma instituição católica, né? Mas é um método que se baseia em Freud também.
avaliação acompanhado por psicólogos, né? A primeira etapa são 15 dias de terapia fechado e depois nós temos retorno anualmente. A maior clínica é a TIP Clínica, né, em Belo Horizonte, mas tem outras clínicas no Rio Grande do Sul e também no Ceará. Mas é um excelente método também de abordagem que nós fazemos. Perfeito, Diogo. Obrigado por partilhar. Eu não conhecia, então, por isso que é bom esses encontros, né? Agora eu fiquei curioso, eu vou procurar saber o que é. Vitor, o que seria o conceito de sublimação para o estudo metapsicológico da temática religiosa para Freud? Então, eu não falei da sublimação, não aparece aqui no... não aparece categoricamente no Futuro de uma Ilusão. No Futuro de uma Ilusão, ele fala que a cultura provoca repressão e coerção, e isso cria esse estado de proibição, né? Cria um estado de privação, em que essas pulsões, elas ficam latentes. Então, no Futuro de Ilusão, que é esse livro que a gente está trabalhando, ele usa a ideia de compensação. A cultura cria compensações. Então, a arte, por exemplo, é uma forma de lidar com essas experiências. E no caso da arte, o Freud vê isso como muito positivo, né? Essa energia, ela se torna criativa. Em vez dela se tornar destrutiva, ela se torna criativa. E tem outras compensações que ele não vê tão positivo como a arte. No Futuro da Ilusão, ele fala dos ideais da cultura. Então, ele cita um exemplo que sempre quando eu vejo, eu rio. Assim, imagina o cara lá no Império Romano. Ele é um miserável, não tem nada, é explorado, paga imposto, mas aí ele olha para as outras culturas e diz, olha, eu sou do Império Romano. Isso é uma compensação, tá? Então, a sublimação não aparece compensação. A sublimação é uma espécie de compensação. Só que é uma compensação que o Freud vê como positiva. Ele usa o termo sublimação como positivo, né? É uma canalização dessa energia. Essa energia, ela aparece de alguma forma, né? Se o fenômeno da histeria no século XIX está ligado se achava que estava ligado só às mulheres, porque os casos que se viam eram mulheres, isso tem uma explicação. O estado de repressão daquela sociedade criava as histéricas. Em estados que as mulheres são menos reprimidas, menos histéricas, né? Então, o corpo fala, isso o Freud observou. Se reprime, se represa, né? O inconsciente, tem uma metáfora do inconsciente como uma represa, né? Se você represa aquilo, não significa que a água não está fazendo pressão. Entende? E em algum momento vaza. O corpo fala. E tem uns fenômenos, e tem momentos que a represa pode ruir. Então, essa canalização dessa energia, né? O Freud chama de sublimação. Ele não vê a religião como um fator de sublimação. Ele não trabalhou isso, né? A religião faz parte desse patrimônio da cultura. No Futuro de Ilusão, vocês vão perceber, se já não perceberam, se já leram, que ele fala de alguns patrimônios, né? Um desses é a arte, o outro são os ideais, e o mais potente de todos é a religião. Só que na religião, esse tipo de compensação, ela não é associada à sublimação. Ele não vê a religião como a sublimação, ele vê a religião como a neurose obsessiva universal. Não, neurose obsessiva universal. Assim como ele vê o neurótico, ele vê a neurose como a religião do indivíduo, ele vê a religião como a neurose da humanidade. Tá? Então, no Freud, não. A religião não tem esse caráter de sublimação. A arte tem. Alessandra, Diogo, doutora Renata, fundadora. Diogo, obrigado. Pessoal, esse é o espírito mesmo, que o Muata fez a contribuição, o Diogo, trazer coisas novas para a gente pesquisar, isso enriquece todos nós. Alessandra, a constelação familiar tem alguma relação com a análise? Achei alguns pontos similares. Eu não fiz ainda a constelação, a minha esposa fez, eu já conversei com ela algumas vezes, assim, ela
me descreveu a técnica, mas eu não conheço, tá? Eu sei que é muito utilizada, eu fiquei até curioso em fazer também. É um tipo de terapia, não é psicanálise, mas isso não significa que não é psicanálise que não possa ter elementos da psicanálise, né? O método da psicanálise é um método específico da escuta, não tem esse negócio de reprogramar o inconsciente, isso não tá no método da psicanálise. Mas você pode ter métodos que são influenciados. No caso da constelação familiar, eu não sei, eu não tive essa experiência. Se você quiser partilhar, Alessandra, como o Ata e o Diogo fizeram, pode ficar à vontade. Não sei se a constelação fala da fidelidade ao sistema familiar. Então, assim, pelo menos assim, de modo geral, assim, olhando a situação do jeito que você colocou aqui, parece que tem que dá para estabelecer um diálogo muito tranquilo com a psicanálise. Não é psicanálise, com certeza não é. Mas penso que pode haver um diálogo e pode haver contribuições da psicanálise para esse tipo de terapia, né, específico. Porque no caso da psicanálise é a cura pela fala. É o sujeito, não tem negócio de ficar hipnose. O Freud, ele abandonou isso, né? Pode ser que outros seguidores, outras pessoas retomaram. Eu não conheço a miríade de abordagens que tem. Mas o Freud mesmo é a escuta, é a fala. A verdade da pessoa está na pessoa. Ela, pela fala, ela consegue descobrir. Então, olhando assim o estado de coisa que você colocou, a constelação fala da fidelidade ao sistema familiar. Eu diria, tem tudo, é um diálogo tranquilo com a psicanálise. Agora, quais são as influências que a psicanálise pode ter sobre esse tipo de terapia? Eu não saberia dizer. No caso, tem tudo a ver com um diálogo que teria tudo a ver com a psicanálise, porque a experiência fundamental nossa, que estrutura a nossa psique como neurótica, psicótica ou pervertida, ela tem a ver com as experiências iniciais com as figuras paterna e materna. Então, tem tudo a ver. Tá? Mas é o máximo que eu consigo observar, assim, de fora, né? Porque eu não conheço. Pessoal, mais alguma questão? Contribuição? Então, pessoal, é o seguinte, só um último aviso. A gente vai encerrar semana que vem, e depois disso eu vou dar umas 2 semanas para quem quiser contribuir lá no Classroom, contribuir, tá bom? Enfim, a gente continua lá no WhatsApp e a gente continua depois também no Classroom, tá? Depois a gente vai disponibilizar o vídeo lá e eu vou colocar sempre coloco alguma questão para fazer a gente pensar um pouco sobre o que a gente está discutindo, tá bom? Obrigado, Paulo. Então, obrigado a todos vocês, bom almoço e fico muito feliz aí por a gente estar conseguindo encerrar já quase esse curso, né? Só tem a semana que vem. E, enfim, parece que quem ensina aprende muito mais, assim, acho que para mim é muito bom abordar essas questões, assim, porque eu acabo voltando, estudando, descobrindo coisas novas. Tá bom? Grande abraço a todos, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Vou desligar aqui o vídeo.